A sétima pergunta básica que todo gestor tem que entender é: você está em conformidade com as regras, coletando os dados e as informações de serviços de telecom? Esse é um ponto que você precisa saber. Se você não pega as informações, não coleta, ou seja, você não tem acesso à fatura ou algo do tipo, é um processo, mas todo gestor de telecom, no mínimo, ele deve ter acesso à fatura. Se for uma fatura resumida, ela não tem um detalhamento de uso. Mas se for uma fatura detalhada, você tem lá dados que podem ser pessoais ou não. Aí depende da visão jurídica, depende da visão da sua organização. Por exemplo, você pode pensar, para você coletar essas informações, para ter lá o uso das linhas, você tem alguma regra de negócio? Existe algo que você não pode fazer ou que você deve fazer? Quais são as orientações do seu setor e da sua empresa e da sua organização? Se for liberado, não. Lá tem todos os dados de consumo e aqueles dados podem passar para qualquer pessoa. Tudo bem. Ou o diretor da empresa está lá com uma das linhas dentro da organização e essas ligações não devem passar para qualquer pessoa. É uma regra do negócio. Então você tem que ter cuidado com essas informações, ou seja, quando você estiver utilizando aquela fatura, como é que você vai utilizar da melhor forma possível? E aí, entenda as regras que existem na organização. Outra coisa que pode ter, para você estar em conformidade com as regras, é a LGPD, ou seja, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela preza pelos dados dos consumidores, pessoas físicas ou colaboradores da organização. Então você tem duas vias, no meu ponto de vista, de tomar cuidado. E aí depende de como a organização fez todo o processo para aquele usuário utilizar aquele serviço. Se for internet, é mais fácil você não ter tanta preocupação, a não ser que você monitore o uso de internet, quais são os sites que ele está acessando. E aí você tem que ter um documento informando para aquele usuário. Se é telefonia fixa ou telefone móvel e você pensa na parte de uso de voz, é para quem ele está ligando. E aí você tem que ter cuidado também. Tem algum documento informando que aquela linha, aquele número, aquele serviço deve ser utilizado de maneira pessoal ou corporativa? Precisa se entender isso para que aqueles dados da fatura não virem dados pessoais e você não tenha possíveis problemas se tiver algum vazamento ou algo do tipo. Então, está em conformidade com as regras do negócio? Você precisa entender isso e aí pensar, está em conformidade ou não está em conformidade? Se você não está fazendo o que as regras pedem, você precisa pensar e fazer. Se você já está fazendo o que é solicitado, documente. Deixe isso tudo organizado e que todos fiquem cientes. Existe a regra tal, já estamos fazendo isso. Pelo menos passa uma confirmação para todos os envolvidos. Você precisa, no mínimo, confirmar que isso está sendo feito e deixar pelo menos algo documentado. É o que eu acredito que você precisa fazer para deixar as informações documentadas.